Olá, eu sou o pastor Matheus Schmidt, da Congregação Concórdia de Moema, São Paulo, capital. É uma alegria estar aqui com vocês nesse programa tão especial, o programa Crescendo em Cristo. E agora a gente está refletindo a respeito do livro de Levíticos. E cabe a minha responsabilidade compartilhar com vocês a respeito do capítulo 24 deste livro. Talvez Levíticos não seja o livro que a gente vai logo escolher para fazer uma leitura bíblica. Dos 66 livros, de repente a gente vai ter outros livros que vão estar primeiro na nossa lista de leituras do texto bíblico. Mas se a gente der uma chance para Levíticos, eu acredito que a gente vai se surpreender com a mensagem que ela tem a nos passar. Por que eu digo isso? Por duas razões, que são duas formas de a gente poder olhar o texto bíblico, ler o texto bíblico e interpretar o texto bíblico. Primeiro, a gente acredita que a Bíblia interpreta a si mesma. Martim Lutero, ele tinha uma expressão que eu acho que é interessante. Martim Lutero dizia que a Bíblia é a sua própria luz. Em outras palavras, a Bíblia, ela mesma traz os seus ensinamentos, os seus propósitos e o porquê e a razão dela ter sido escrita. Ela mesma se interpreta. Então, se a gente olha o Antigo Testamento, a gente vai olhar à luz do Novo Testamento, seja como isso foi interpretado. Ou a gente pode olhar o Novo Testamento e perceber como é que tudo aquilo se desenvolveu para chegar no Novo. Ou seja, então o Antigo é lido à luz do Novo e o Novo à luz do Antigo, mas ambos os testamentos, ambas as leituras que a gente vai fazer, elas são lidas à luz de Jesus. Isso é interessante para o segundo aspecto, então. Toda a narrativa bíblica de Gênesis, Apocalipse, o foco dela, a centralidade dela é a respeito de Jesus. Toda essa narrativa tem um aspecto apenas, falar de Jesus. Então, todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento, a razão de nós pegarmos a Bíblia, abrirmos a Bíblia, é para conhecermos Jesus. Tem um dos versículos que eu acho muito significativo, que é do Evangelho de João. O Evangelho de João, lá no finalzinho do Evangelho, vai dizer que muitas outras coisas foram escritas neste livro. Está falando especificamente do Evangelho, mas a gente pode ampliar para essa história maior. Mas aquilo que foi escrito é para que vocês conheçam Jesus, o Messias, e conhecendo Ele possam crer que Ele é o seu Senhor, Salvador, e crendo nele tenham a vida eterna. Então, meus amigos, essa é a razão de a gente ler o texto bíblico, não só o Antigo, mas o Novo Testamento, toda a narrativa bíblica, para conhecer Jesus. E conhecendo Jesus, a gente pode ter vida e vida eterna, salvação. Isso se aplica também ao texto que a gente vai meditar hoje, do texto de Levíticos, capítulo 24. Então, esse é o convite para você estar junto conosco e observar nessas duas perspectivas. A Bíblia interpreta a si mesma. E essa palavra toda a narrativa de Gênesis e Apocalipse aponta para Jesus. Então, como é que a gente vai entender esse texto de Levíticos 24 à luz dessas duas perspectivas, mas em especial à luz de Jesus? Como é que isso se cumpre em Jesus? O que isso significa? Onde ele aponta? Vai ficar mais claro quando a gente começar a ler o texto e refletir sobre ele. Dito isso, esse capítulo 24, ele vai servir de conclusão aquilo que vocês têm acompanhado. Se você está acompanhando capítulo por capítulo, talvez vai perceber isso, uma certa ascendência, uma certa progressão. A gente, por exemplo, vai começar lá no capítulo 17 de Levíticos, que vai ter uma lógica, uma progressão, que vai iniciar lá nos capítulos 19 e 20 com os israelitas, depois vai falar sobre os sacerdotes, capítulo 21 e 22, depois vai para os sacrifícios oferecidos no altar, capítulo 22, para as festas, capítulo 23, e também agora a gente vai entrar dentro da tenda sagrada, especificamente no lugar sagrado, não no lugar Santo dos Santos, mas no lugar sagrado, onde a gente vai ter 3 aspectos que basicamente vão ser falados nesse capítulo. Vamos refletir sobre as 3 ações. Sobre deixar o candelabro aceso,
sempre aceso. Vai falar sobre o pão sagrado, os 12 pães sagrados que refletem as 12 tribos, e sobre os pães vai estar um incenso, onde representa também a oração do povo, e por fim, o uso do nome do Senhor. Então vai ter uma narrativa ali no final de tudo isso que está acontecendo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai iniciar fazendo a leitura até o versículo 9, né? Então, pega a sua Bíblia, a gente vai fazer na tradução, da nova tradução da linguagem de hoje, mas você pode ter a tua tradução também. Pega a sua Bíblia nesse momento, de repente pausa o vídeo, vai lá, busca, e a gente vai começar no Levíticos 24, primeiro versículo até o versículo 9, e depois a gente continua essa leitura e reflexão a partir do versículo 10. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: diga aos israelitas que lhe tragam o melhor azeite, para manter sempre aceso o candelabro que está na tenda sagrada. Todas as tardes, Arão acenderá o candelabro e o manterá aceso a noite toda. Ali na presença de Deus, o Senhor do lado de fora da cortina que fica em frente da Arca da Aliança. Essa lei deverá ser obedecida por vocês e pelos seus descendentes para sempre. Arão cuidará dos pavios das lamparinas do candelabro de ouro puro, para que fiquem sempre acesas na presença do Senhor. 12 pães, cada um pesando 2 quilos, deverão ser feitos da melhor farinha e postos na mesa de ouro puro que fica na presença de Deus o Senhor. Os pães deverão ser arrumados em 2 pilhas, 6 pães em cada pilha. Em cima das 2 pilhas será colocado incenso puro para lembrar que todos os pães são oferecidos ao Senhor como oferta de alimento. Todos os sábados, para sempre, o grande sacerdote colocará os pães em ordem na mesa, na presença de Deus, o Senhor. Esses pães apresentam a aliança eterna dos israelitas com o Senhor e pertencerão para sempre aos sacerdotes, que são descendentes de Arão. Os pães são muito sagrados, pois são uma oferta de alimento dada ao Senhor. Por isso os sacerdotes os comerão num lugar sagrado. A gente vai fazer a leitura até esse momento e depois a gente continua refletindo a partir do versículo 10. A gente vai perceber que esse texto fala de um candelabro que precisava ser aceso no final da tarde, precisava durar a noite toda, e isso era feito todos os dias, diz o tempo para sempre. O candelabro ele cumpria uma função ritual bem simbólica e importante. Talvez tinha 2 funções aqui colocadas. Primeiro, era para ser luz. E esse candelabro colocado na tenda sagrada, no lugar santo, ela representava a presença de Deus e proclamava essa presença de Deus diante da escuridão, né? Da escuridão da noite, especificamente, que era acendida à tarde e era para ser iluminado ao longo da noite. Mas numa linguagem bíblica, a gente vai perceber, por exemplo, o Salmo 90, que vai dizer: tu pões as nossas maldades diante de ti e com a tua luz examinas nossos pecados secretos. Então, o candelabro, essa luz, ela de uma certa forma, ela ilumina a escuridão do nosso pecado, do pecado e da realidade pecadora do ser humano que estava, do povo de Deus. Então, essa era uma função importante, iluminar o coração das pessoas, iluminar a vida das pessoas justamente para perceber que são pecadores. Mas um outro objetivo, um segundo objetivo é interessante, porque lá em Números, isso a gente vai estudar um pouquinho depois, logo no próximo livro, no final do capítulo 7, início do capítulo 8, os candelabros eles estavam na frente da Arca da Aliança e das tábuas da lei. Isso é muito interessante porque justamente era que iluminava a palavra de Deus, ou seja, era uma luz, a luz da palavra de Deus, né, iluminava o povo, ou seja, o caminhar do povo. Isso é significativo porque a gente vai ter, por exemplo, o Salmo 119,
e vários outros, mas esse é muito conhecido nosso, a gente guarda, está na nossa memória, onde diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Ou seja, então, a ideia da palavra de Deus ser lâmpada, ser a luz, né, que ilumina os nossos passos. Então, não somente uma luz, né, que revela o nosso pecado, né, ou seja, mas traz luz diante da escuridão, mas também a luz que ilumina os nossos passos e conduz a nossa vida. Então, esses dois aspectos são muito interessantes, olhando nesse texto aqui, nessa primeira imagem, né, do candelabro sempre aceso. A segunda imagem que é trazida aqui em Levíticos é do pão sagrado, 12 pães representando 12 tribos. O povo fornecia a melhor farinha e era para ser usado como oferta ao Senhor. Os 12 pães, né, como a gente sabe, representavam as 12 tribos de Israel e era colocado na presença de Deus ao longo da semana. Então, no final da semana, eles retiravam esses pães e colocavam outros 12 pães da mesma maneira. E esses pães que eram retirados, os sacerdotes se alimentavam desses pães, né, como pão sagrado, algo que foi dedicado ao Senhor. Compartilhavam, em outras palavras, os sacerdotes compartilhavam a santidade de Deus, comendo esses pães. Então, a gente tem essas duas imagens aqui sendo colocadas, essas duas práticas no povo de Israel, dentro da tenda sagrada. A primeira da lâmpada, que era sempre acesa, da lamparina, do candelabro, né, com o melhor azeite. E também a gente tem aqui o pão, com os 12 pães, representando as 12 tribos, e ali também tinha o incenso, né, que representava as orações do povo de Deus. Você lembra que a gente comentou e conversou a respeito que a Escritura interpreta a si mesma? Aonde que esse texto é refletido? Quando a gente vai olhar, Hebreus fala sobre isso. Mais especificamente, o capítulo 9. Né? Todo esse texto e esse contexto, ele é visto à luz de Jesus, é interpretado à luz de Jesus. Assim como esses ritos eram preparatórios para a chegada do Messias, assim também Jesus ele cumpriu, né, todas essas ações aqui representadas, né, como a luz, que era com o objetivo de iluminar na escuridão, mas também a luz de apontar para o caminho, ser a luz para o caminhar, e assim também com o pão que os sacerdotes se alimentavam como um pão sagrado. Jesus, então, na nova aliança, ele substitui essas duas realidades. E é muito fácil a referência aqui, porque a gente tem na nossa mente, na nossa memória, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 8, que diz que o próprio Jesus diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me seguir não andará na escuridão. É muito interessante que o próprio Jesus vai dizer que ele é a luz que brilha nas trevas, a luz que nunca se apaga. Quem vê a face de Jesus, vocês olharam, vocês talvez se lembram de Êxodo, quando Moisés ele vai ver Jesus é uma luz muito forte. Então, quem vê a face de Jesus vê também a face do Pai. Os que estão na presença de Jesus e o seguem não permanecem nas trevas, mas andam na luz. Então, essa imagem de Jesus é a luz do mundo, e pela palavra, sendo o verbo que se faz carne, e ao ouvirmos essa palavra, sermos iluminados nas nossas vidas, representa a presença de Jesus. Assim como no Antigo Testamento, era colocado no altar, e acendido pelos sacerdotes, e que precisava ser aceso todas as noites, assim também, de forma simbólica, a gente tem nos altares das igrejas cristãs, mas de uma forma especial, digo, das igrejas luteranas, as velas, que elas representam também essa luz de Jesus que aponta o caminho dos céus.
Mas também a gente tem aqui, Jesus aponta para o pão da vida. Ele diz, eu sou o pão da vida. Ele se dá ao mundo. No tabernáculo, apenas os sacerdotes se alimentavam desse pão sagrado. Agora, na igreja, na nova aliança, todos aqueles que estão unidos com Jesus são convidados à mesa real, junto com os 12 apóstolos e toda a igreja cristã. Ou seja, tanto essa imagem do candelabro, que é a luz de Jesus, como também o pão, que aponta para a Santa Ceia, refletem a presença de Jesus. Jesus está presente no meio da igreja, para a igreja, justamente para conduzir o seu povo diante do dia a dia da nossa vida, mas especialmente para as promessas que ele faz, ou seja, para sempre. O texto bíblico fala que para sempre, e para sempre realmente, porque Jesus ele dá um novo significado a essas leis que foram feitas no Antigo Testamento, apontando, né, para a Nova Jerusalém, para a presença que ele tem já aqui, nesta vida, mas especialmente na eternidade. Então, para finalizar essa breve reflexão, a gente vai então para os últimos versículos. Talvez sejam os versículos mais desafiantes que a gente tem aqui. Vamos ler e vamos refletir um pouco sobre eles. Versículo 10 diz assim: havia entre os israelitas um homem que era filho de um egípcio, casado com uma mulher israelita. Ela se chamava Selomite e era filha de Debri, da tribo de Dan. Certo dia, no acampamento, numa briga com um israelita, este homem blasfemou contra o nome de Deus, o Senhor, e o amaldiçoou. Levaram o homem a Moisés, e o deixaram preso até que o Senhor dissesse o que deviam fazer. O Senhor disse a Moisés: leve este homem para fora do acampamento. As pessoas que ouviram blasfemar contra mim colocarão as mãos na cabeça dele, depois o povo todo o matará a pedradas. E digo ao povo: quem amaldiçoar o seu Deus pagará por esse pecado, será morto a pedradas por todo o povo. Não importa que seja israelita ou um estrangeiro, que mora no meio de vocês. Quem blasfemar contra o nome do Senhor Deus será morto. Aquele que matar uma pessoa será morto. Quem matar um animal doméstico de outra pessoa dará ao dono outro animal do mesmo valor, um animal pelo outro. Se alguém ferir uma pessoa, outra pessoa, farão com ele a mesma coisa que ele fez. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Ele será ferido do mesmo jeito que feriu o outro. Quem matar um animal doméstico de outra pessoa dará ao dono outro animal. Quem matar uma pessoa será morto. A lei é a mesma para os estrangeiros que moram no meio de vocês e para os israelitas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então Moisés disse tudo isso aos israelitas. Aí eles pegaram o homem que havia amaldiçoado o nome de Deus e o levaram para fora do acampamento. E ali o mataram a pedradas. Assim eles fizeram aquilo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Essa é assim que termina o capítulo 24, é que a gente vai perceber um trecho de narrativa. Até então, a gente é muito descritivo, o livro, muito de leis e ordenanças, o que precisa acontecer no templo e na vida do povo de Israel. Vai haver 2 momentos de narrativa, lá no capítulo 8 a 10 e aqui, né, no capítulo 24. Mas é interessante que esses versículos, eles retratam então a questão de blasfemar o nome de Deus, o uso do nome de Deus. E aqui tem uma situação bem peculiar, né, que dentro do acampamento, dentro do convívio, um egípcio, na verdade, era um homem que era filho de um egípcio, né, casado com uma mulher israelita. Então, a gente tem que entender que eles estão vindo de um período longo da escravidão do Egito. E eles estão aqui ainda no deserto, não passaram para a terra do Canaã. Então havia muitas pessoas que, né, faziam parte, né, desse contexto. Mas o ponto aqui é que esse israelita, que a gente não tem o nome, só tem o nome da esposa, a Selomite, que era filha de Debri, da tribo de Dan.
Então ele blasfemou contra o nome de Deus, o Senhor, e o amaldiçoou. Então ele usou o nome do Senhor para amaldiçoar, ou seja, amaldiçoou o próprio Deus através do seu nome. E dentro das leis não tinha nada específico do que fazer quando isso acontecesse. A gente tem nos mandamentos, por exemplo, o segundo mandamento, não usar, né, em vão o nome do Senhor teu Deus, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Mas agora, o que eles deveriam fazer? Eles levaram até Moisés, a pessoa ficou um tempo separada, presa, até que Deus dissesse então a Moisés aquilo que deveria fazer. E a resposta de Deus, ela impressiona, né, a nós, ou seja, dentro do contexto que nós vivemos. Porque Deus diz: leve este homem para fora do acampamento. As pessoas que ouvirem blasfemar contra mim colocarão as mãos na cabeça dele, e depois todo o povo matará pedradas. Depois o texto continua falando de uma lei de retribuição. No Antigo Testamento, a gente vai perceber o quanto o nome do Senhor ele acabou sendo... as pessoas tinham medo de usar o nome do Senhor, né? Justamente para não cometer blasfêmia. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vai perceber uma ênfase diferente. No Novo Testamento, a ênfase está em utilizar o nome do Senhor, mas de maneira correta. Jesus ele vem justamente para nos ensinar que nós podemos utilizar o nome do Senhor, mas da maneira como ele nos autoriza a usar o seu nome. No Antigo Testamento as pessoas deixavam utilizar o nome do Senhor, então mais no sentido negativo e punitivo. No Novo Testamento a gente vai ter uma diferença de perspectiva. Por exemplo, quando Jesus ele ouve os discípulos pedirem para ele: Senhor, nos ensine a orar. Jesus então: para orar vocês façam Pai nosso que estás nos céus. O apóstolo Paulo, por exemplo, no capítulo 3 de Colossenses, ele diz assim: e tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele agradeçam a Deus o Pai. Há inúmeros textos que vão reforçar o uso correto, devido do nome do Senhor. É interessante que o próprio Jesus estava mais preocupado em transformar o coração dos seus ouvintes para que a sua boca fale do que o coração estivesse cheio, do que repreender e punir aqueles que utilizavam, né, aqueles que blasfemavam contra o seu nome. Tudo isso por quê? Para que as pessoas pudessem confessar o único nome que salva. E a gente vai ouvir isso lá, por exemplo, no hino tão especial, em Filipenses capítulo 2, o nome mais importante, o nome pelo qual todas as pessoas são salvas, que é o nome de Jesus Cristo. Ou seja, o nome do Senhor, ele acaba sendo importantíssimo justamente para confessar. Aquele que confessa publicamente que pertence a mim, de Jesus, eu direi ao meu Pai que essa pessoa pertence a mim. Então, confessar o nome do Senhor, falar o nome do Senhor, utilizar o nome do Senhor, e daí a gente vai ter, por exemplo, o segundo mandamento, e a explicação que a gente tem, por exemplo, do Catecismo Menor, de Martinho Lutero, é muito interessante, porque ela fala, então, de que maneira a gente deve usar? Não para amaldiçoar, jurar, praticar feitiçarias, mentir ou enganar. Não, mas como é que a gente usa então? Nós devemos usar o nome do Senhor para falar, orar, pedir, agradecer. Então essas são as razões, as maneiras que Deus nos leva a falar e usar o nome do Senhor, a confessá-lo, né, como nosso Senhor, como nosso Salvador. E é interessante que lá no Antigo Testamento havia a lei da retribuição, olho por olho, dente por dente. A gente sabe mais ou menos de como isso existia, né, isso estava presente. Mas Jesus nos vem ensinar uma maneira diferente de
viver a vida cristã na igreja cristã. De que maneira? Ele dizia assim, dentro da igreja vai haver sofrimento. E a gente, né, o cristão, ele aceita o sofrimento em amor por aqueles que o perseguem. Como assim? Aquele que vem e te dá um tapa no rosto, você oferece outra face. Aquele que te pede para andar, né, 1 quilômetro, vai andar o dobro. Ou seja, não somente a, a, a orar, né, não somente a cuidar daqueles que não te perseguem, mas a orar por aqueles também. Então, Jesus vai nos ensinar uma nova vida, justamente porque Jesus não quer que a gente faça inimigos, mas muito pelo contrário, Jesus quer que as relações que a gente tem, os contatos que Ele nos dá, sejam para confessar o seu nome a todas as pessoas. Bem, esse foi o capítulo 24, foi uma alegria poder compartilhar isso com vocês, mas lembrem-se que tanto a luz, o candelabro, o pão e o nome representam a presença de Jesus nas nossas vidas. Tanto como luz que ilumina os nossos passos, através da palavra do Senhor, na ceia, onde Jesus está presente, sendo dado e derramado para perdão, para vida e salvação, e também isso nos move, nos incentiva a fazer o quê? A usar o nome do Senhor da maneira como Ele deseja, a falar dEle, a orar, a pedir e agradecer. Se foi, então, esse momento de reflexão de Levítico 24, fique conosco para ter próximos capítulos aí para finalizar esse livro. Um grande abraço.